Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a pesquisa binária em vetores em lógica de programação. Bem, no último vídeo estudamos a pesquisa sequencial em vetores, uma forma de você buscar dados dentro de um vetor vetor já existente, já preenchido. E você viu que a pesquisa sequencial é uma pesquisa simples que funciona basicamente comparando o valor procurado com cada um dos valores que estão dentro do vetor em sequência. Tá? Eu também citei que a pesquisa sequencial não é muito eficiente, porque você pode imaginar o seguinte: se eu tiver um vetor com 10 posições, para localizar um valor dentro desse vetor, fazendo essa comparação com cada um dos valores que estão lá dentro, pode ser que eu demore até 10 iterações ou 10 buscas, 10 comparações, o que não é muito demorado. Mas se você pensar num vetor de 1 milhão de posições, você corre o risco de ter que fazer até 1 milhão de comparações de valores até encontrar o valor que você procura, caso ele esteja lá no finalzinho do vetor. Tá? Então não é uma busca muito eficiente. Vamos ver hoje a pesquisa binária em vetores, que é um outro tipo de pesquisa, um outro algoritmo, que simplifica esse processo, tornando a busca de valores dentro de um vetor muito mais eficiente. Tá? Bom, antes da gente começar a falar especificamente de como funciona a pesquisa binária, é importante que o vetor esteja ordenado. Então é importante citar isso. Tá? Você está vendo na tela aí um exemplo de um vetor, tá? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 posições. As posições já têm valores lá dentro, então é um vetor que já foi criado, que já teve os valores atribuídos. Mas para a pesquisa binária funcionar, ele deve ser ordenado primeiro. Então aqui embaixo você tem o mesmo vetor com os mesmos valores, só que em ordem. Tá? Então é importante que o seu algoritmo ele primeiro ordene o vetor, para que depois a pesquisa binária possa ser feita tranquilamente. Ok? Muito bom. Então vamos lá, vamos prosseguir. Como é que vai funcionar a pesquisa binária? A gente vai precisar de algumas variáveis auxiliares. Então eu criei uma variável que eu chamei de inicial, uma variável que eu chamei de meio e uma variável que eu chamei de final. E também uma variável chamada de encontrado, que é para sinalizar quando o valor foi encontrado. Tá? E aqui uma variável para armazenar o número que vai ser pesquisado. Então, nesse meu vetor que tem os números 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, veja, os números já estão ordenados. Tem até um número repetido aqui no meio para indicar que é um vetor comum. Pode ter qualquer valor em qualquer posição. Tá? Eu quero um algoritmo que pesquise o número qualquer dentro desse vetor, utilizando o algoritmo binário. Tá? Vamos supor que eu queira pesquisar o número 7 lá dentro. Veja, o 7 está lá no final. Tá? Então, numa pesquisa sequencial, eu faria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buscas, 8 comparações com certeza, até localizar o número 7. Vamos ver com o algoritmo binário como é que fica isso. Bom, as variáveis auxiliares elas são inicializadas com o valor 1 para inicial e 10 para final. E como você deve estar imaginando, inicial se refere à primeira posição do vetor, então esse 1 aqui é o número da posição do vetor, e final é a última posição do vetor, ou seja, o número 10 se refere à última posição do vetor, que nesse caso contém o número 9 armazenado. Tá? Vamos lá então. Bom, primeiro passo. Então, tudo organizado, o número que eu vou pesquisar é o 7. A variável encontrado ela é inicializada com valor falso, porque eu não encontrei valor nenhum ainda. Inicial vale 1, final valor 10 e a variável meio ainda não tem nada dentro, está vazia. Primeiro passo, encontrar a posição central do vetor. Como é que eu encontro a posição central desse vetor? É muito simples. Eu somo o número da primeira posição com o número da última posição e divido por 2. Veja, não é o valor que está dentro da posição, não são os dados que estão lá dentro, mesmo porque eu poderia ter dados literais lá dentro. Sim, o número da posição. Então eu tenho posição 1, tenho posição 10. Somo ambas, obterei o número 11. Faço uma divisão inteira por 2 e obtenho a posição 5. Veja que aqui é importante que a divisão seja inteira, porque o vetor não tem posição 5,5, mas a posição 5 ele tem. E então, o número dessa posição é atribuído à variável meio, como você pode perceber aqui. Então, encontramos a posição central. Tá? O que a gente faz agora? Depois de encontrar a posição central, eu comparo o número que o usuário está pesquisando
com o valor que está armazenado nessa posição central. Se os valores baterem, eu já encontrei o número e acaba aí o algoritmo. Agora, geralmente não vai acontecer isso, né? Raramente vai acontecer isso. Pode acontecer, mas é raro. Então, se não acontecer isso, o que eu vou fazer? Ó, comparei, né? Verifiquei 7 é igual a 4? Não, não é. Então, próximo passo. Eu vou alterar o número, o valor da variável inicial. Então, eu faço uma comparação. 7 não é igual a 4. Tá? 7 é maior ou é menor do que 4? Não, se ele não é igual a 4, significa que eu ainda não encontrei o número. Então, a variável encontrada continua com valor falso. Mas, eu preciso saber, o 7 é maior ou menor do que o 4? Se o 7 é maior do que o 4, como é, então significa, com certeza, que o número procurado ele está à direita nesse vetor, ou seja, ele está nas posições subsequentes. Com certeza, o número 7 não está aqui do lado esquerdo. Por que eu tenho essa certeza? Porque o vetor está ordenado. Então, se o número é maior que 4, com certeza ele está na sequência aqui à direita. Se eu estivesse pesquisando o número 2, por exemplo, ele é menor que 4. Então, eu teria certeza de que ele está à esquerda do número 4, olhando a representação gráfica. Né? Por quê? Porque o vetor está ordenado. Então, por isso é importante que o vetor esteja ordenado para a pesquisa binária funcionar. Tá? Assim, eu consigo determinar as posições. Como 7 é maior que 4, então o que eu faço? Eu tenho certeza que o número procurado está à direita. Então, eu vou deslocar a minha variável inicial da posição 1 para a posição 6. Por que a posição 6? Porque é a posição do meio mais 1. Já que o valor procurado não é o do meio, então do meio mais 1 em diante vai ser minha próxima pesquisa. E veja que interessante, ao fazer isso, automaticamente com uma única comparação eu já eliminei metade do vetor. Tá? Aproximadamente metade do vetor, toda a parte da esquerda, eu não vou mais fazer comparações porque eu tenho certeza que o número procurado não está ali. Então, atualizei a posição inicial, passou a ser 6. Agora, eu tenho que localizar de novo a posição central, o meio. Então, como é que eu faço? Mesmo esquema, posição inicial mais posição final dividido por 2. 10 mais 6, 16, dividido por 2, 8. Então, eu vou na posição 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posição 8 é essa aqui. Tá? Então, dentro da variável meio, a variável meio aponta para essa posição. Tá? Qual o conteúdo dela? É o valor 7. Veja, na posição 8, o número que está lá dentro é o número 7. E aí eu comparo. O número pesquisado é igual ao número que está aqui? Sim, olha só, é o número 7. Portanto, encontrei. Veja que a variável encontrada agora passa a ser verdadeira, ela passa a ter o valor verdadeiro. Quando a variável encontrada passa a ter o valor verdadeiro, eu posso finalizar o meu algoritmo. Legal? Porque eu acabei de encontrar um número. E veja, eu só precisei fazer 2 comparações para isso, em vez de fazer 8 comparações como a gente tinha visto anteriormente. Beleza? Então, o algoritmo de pesquisa binária é muito mais eficiente que o da pesquisa sequencial. Só que ele é um pouquinho mais complexo para você criar. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha no algoritmo em si. Então, usando aqui um português estruturado, como é que fica a pesquisa binária? Aqui está só o algoritmo da pesquisa binária em si. Tá? A criação do vetor, o preenchimento, a ordenação do vetor, a gente está assumindo que tudo isso já foi feito, está em outra parte do seu programa. Então, aqui só a pesquisa binária. Então, seguindo o nosso raciocínio, variável inicial recebe 1 e final recebe 10, primeira e última posições do vetor. Dado encontrado recebe falso. Então, eu chamei de dado encontrado aqui a variável que vai indicar se eu encontrei ou não o valor. E aí eu utilizo um loop enquanto para fazer essas verificações. Tá? Eu vou utilizar aqui 2 condições. Enquanto inicial for menor ou igual a final e não dado encontrado, faça. Então, enquanto a posição inicial for menor ou igual a final, ele vai ficar rodando esse loop, porque significa que eu não terminei de analisar o vetor ainda. E, olha o conectivo aí, o operador lógico. Não, outro operador lógico. Dado encontrado, faça. Dado encontrado tem falso. Tá? Se eu jogar falso aqui no enquanto, ele já sai do loop imediatamente e não faz nada. Por isso, o não dado encontrado. Não falso igual a verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. E então, todo o código aqui de dentro vai ser executado. Quando uma dessas 2 condições aqui retornar falso,
acabou o loop. Tá? E vai retornar falso quando? Ou quando o inicial se tornar maior que final, ou seja, eu já olhei o vetor inteiro, tá? Ou quando o dado encontrado se tornar verdadeiro, porque aí o não verdadeiro faz o valor lógico virar falso e o loop enquanto é encerrado. E dado encontrado significa encontrei o valor. E o que ele faz? Olha lá. Posição meio recebe inicial mais final, divisão inteira por 2. Beleza? Para localizar a posição central. E aí eu verifico. O vetor na posição central, o conteúdo dele é igual ao valor que eu estou procurando, que seria, em vez de busca, é dado encontrado. Tá? Então, dado encontrado recebe verdadeiro. Tá? Essa busca aqui a gente vai assumir como sendo a variável que tem o valor que o usuário está procurando. Ela também não aparece aqui no algoritmo, mas em algum lugar lá para trás do algoritmo, o usuário entrou com esse valor para a procura. Por isso a gente chamou de busca. Beleza? Então, o valor que o usuário encontrou é igual à posição central do vetor. Se for, dado encontrado recebe verdadeiro, fim C. E aí o loop vai acabar. Caso contrário, significa que eu não encontrei o valor ainda. Então eu pergunto, o valor da posição central é maior do que a busca? Se for, então final recebe meio menos 1. Quer dizer, eu desloco a posição final. Tá? Você vai lembrar, posição final, eu desloco para a parte anterior do vetor, para a primeira metade. Se não, se vetor na posição central for menor do que busca, então inicial recebe meio mais 1. E aí eu desloco para o outro lado. Tá? Então eu desloco para a outra parte. Fim C e fim enquanto. Acabou. Então esse algoritmozinho aqui é o que faz a pesquisa binária. Tá? Vamos ver lá no Visual G como é que ele funciona. Mas antes disso, só um pequeno desenho para mostrar como é a eficiência da pesquisa binária. Então olha só, eu tenho aqui um vetor com um monte de posições. Na primeira comparação que eu faço, eu já corto ele pela metade. Agora eu só tenho metade para comparar. Na segunda comparação, corto pela metade de novo, depois pela metade de novo e depois pela metade de novo. Então eu vou sempre cortando pela metade. Aqui eu tenho 20 posições. Para descobrir um valor em 20 posições, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 comparações no máximo, e não 20 comparações. Tá? Se você tiver um vetor com 1 milhão de posições, o algoritmo de pesquisa binária permite encontrar um valor lá dentro com apenas 20 comparações. Tá? Com uma pesquisa binária, para você saber quantas comparações eu preciso fazer, basta fazer 2 elevado ao número de comparações. 2 elevado a 20 dá mais do que 1 milhão. Então, com apenas 20 comparações, um vetor de 1 milhão de posições ele pode ser encontrado. Vamos lá para o Visual G então. Bom, estou aqui no Visual G. Estou com o meu algoritmo de pesquisa binária. Tá? Então esse aqui o programinha está completo. Ele tem as variáveis contador A, contador B, num, aux, vetor de 1 a 10, busca. O que eu fiz? Eu implementei o algoritmo que cria o vetor. Depois, ele preenche o array, né, são 10 posições, ele preenche com números quaisquer que o usuário vai digitar. Ele pede para o usuário digitar, o usuário vai entrando. Eu vou entrar com 10 números daqui a pouco. E vai armazenando nas 10 posições do vetor. Depois eu ordeno esse array automaticamente. Tem aqui o algoritmo de ordenação que você já aprendeu em outro vídeo também. Se não aprendeu, volta lá na nossa lista de reprodução e procura o algoritmo de ordenação de vetores para estudar. Eu exibo o vetor ordenado para mostrar que o vetor tem todos os valores que eu digitei e estão em ordem. Tá? Isso aqui é só uma frescurinha para mostrar para vocês como é que está acontecendo. Depois, entro com o valor que vai ser pesquisado, aí é o usuário que vai utilizar o programa. Está perguntando para o usuário, digita um valor aí. E aí a pesquisa binária é efetuada, então. Tá? Então a pesquisa binária é efetuada. É exatamente o mesmo algoritmo que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza? E aí, no finalzinho, exibir os resultados da busca. Então, se dado encontrado for igual a verdadeiro, então escreva dado foi encontrado na posição do meio. Se não, informação não encontrada no vetor. Ok? Então, vou executar esse algoritmo, vou executar o programinha para você vê-lo em funcionamento. Então, F9. Digite um número. Então, agora eu vou começar a preencher o vetor. Eu vou digitar 10 números em sequência rapidamente para preencher o vetor. Então, vamos lá. Beleza.
digitei 10 números quaisquer em sequência, veja que ele ordenou os números que eu digitei. Tá? Ficou 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São os números que eu digitei. Tá? Eu não digitei nessa ordem, você pode perceber que eles foram digitados numa ordem aleatória. Agora ele me pede, digite um valor para procurar no vetor. Vamos procurar o número 8, que está bem no finalzinho aqui. 8. Dou Enter. Dado encontrado na posição 9. Perceba que ele está na penúltima posição, portanto ele está na posição 9. O algoritmo de pesquisa binária funcionou e encontrou com eficiência o valor procurado dentro do vetor. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vimos hoje a pesquisa binária, uma aula um pouquinho mais compridinha, um algoritmo um pouquinho mais complexo, mas nada aí não é um bicho de 7 cabeças. Tá? O algoritmo vai ficar lá no site da Boston Treinamentos, esse código que você está vendo aqui do Visual G, para você poder pegar e estudar aí no seu computador, ok? E no próximo vídeo a gente vai começar o estudo de arrays bidimensionais, que são as tais das matrizes. Tá? Então é um assunto também muito importante e muito interessante. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos e também para visitar lá o nosso website www.bostontreinamentos.com.br para pegar o seu algoritmo e assistir a outros vídeos. Obrigado e até a próxima.